Muito boa tarde, bem-vindos ao Museu Sal. Neste museu, a história é vista como um estaleiro em construção. Uma espécie de oficina, onde os fragmentos do que aconteceu, ou não aconteceu realmente, ou o como aconteceu, se vão juntando para compor um quadro mais ou menos geral, mas sempre particular. Por isso, mais do que de história, este museu trata da memória das pessoas. Estamos aqui nas ruínas do bairro do Leal, que é um bairro que na verdade não existe, ou melhor, não existe como nós pensamos que ele existe, e neste projeto, que é o Museu Sal, Memórias dos Moradores, nós precisamente partimos daí, dessa ideia de que o bairro do Leal de facto não existe. Foi um nome que foi dado a uma brigada Sal, mas que não cumpriu sequer a sua missão completa, que era construir 200 casas, foram construídas 16, e ficou este nome, mas as cartas que são endereçadas ainda hoje para este sítio dizem Rua do Bom Jardim 771, casa 42, 43, 44. Podem se aproximar para este lado, que eu vou fazer aqui um exemplo, portanto. Exato, a cidade do Porto, em particular, tinha-se construído a partir de uma tipologia de ilhas, que albergava os trabalhadores das indústrias que tinham vindo trabalhar do campo para a cidade. Portanto, dá-me licença, Dona Céu, só para explicar aqui uma coisa, que é, tínhamos a rua, as casas burguesas, e atrás, as casas burguesas à frente, e atrás, no pátio, as casas miseráveis dos trabalhadores. Encavalitadas umas em cima das outras, minúsculas, eram 4 metros por 4 metros, 16 metros quadrados. Escondidas da rua, sem comunicação entre os diferentes corredores, daí o nome de ilhas. Neste cartão de apoio encontram algumas imagens das ilhas do Porto. Estima-se que 60% da população operária vivesse em ilhas e que grande parte da restante população vivessem em casas precárias e ou subalugadas. A alternativa antes do 25 de Abril eram os bairros camarários, para onde as pessoas eram forçadas a ir quando a Câmara deitava abaixo uma ilha e queria realojar os moradores. Estes bairros camarários eram localizados longe dos sítios onde estas populações tradicionalmente viveram, sem acesso e sem equipamentos. Estes bairros tinham, além disso, uma forte vigilância e fiscalização que obrigava os habitantes a um código de conduta estrito e controlado, sob pena de perderem as suas habitações. Portanto, os bairros camarários não eram uma alternativa nem uma solução verdadeiramente justa e humana para estes moradores. Só assim se consegue explicar que, na área que agora vamos visitar, vivessem para cima de 1000 pessoas. Na verdade, várias ilhas se encontram na área agora designada Bairro do Leal. Estas casas de 16 metros quadrados eram onde viviam famílias de 6 e 7 pessoas. Segundo consta, mas não há uma certeza absoluta, diz que foi um senhor chamado Leal que vivia na Rua do Bom Jardim e que mandou construir estas casas aqui. No entanto, há uma outra versão, que esse tal Leal era o dono da fábrica social e que estas eram as casas dos seus operários. As pessoas chegaram a um ponto em que já não conseguiam pagar mais as rendas. E esse senhor Leal resolveu vender as casas às pessoas. Alguns conseguiram comprar casa e assim o bairro do Leal começou a ter mais de 50 senhorios. Uns com casa própria, outros com 3 ou 4 casas que alugavam a outros. Como as pessoas não tinham dinheiro para pagar os 2 pisos, o senhorio entrava em acordo e dividia-se a casa em 2. Os moradores ainda hoje chamam estas casas a brincar os duplex. As construções não eram assim, eram em tabique, o que dava origem a uma proliferação de percevejos. Dizia-se que quando uma casa fosse abaixo, todo o bairro cairia como um dominó. Ali era um farrapeiro. Aqui vivia um sapateiro que fazia umas bolas de cabedal e era casado com uma senhora muito alta e muito magrinha. Aqui era a Terezinha, senhor de França. E embaixo o Tia Bel, que era fotógrafo. Neste corredor viviam 5 famílias. A Laidinha do Tejo, a Laidinha do Corredor, a Rosa, o Imigrante e um que já ninguém se lembra.
Ali em baixo vivia o Sr. Fernando, que entretanto se mudou para esta casa aqui e é um dos 2 habitantes que ainda vive nesta rua. Ó Tininha! Tininho! Ah, pois é verdade! Ela não quis vir, fui buscá-la. É uma história curiosa, já não vive aqui, mudou-se lá para baixo, há coisa de 6 meses. Por causa das obras das casas à volta, a casa da Tininha ficou com imensas rachas e em risco de ruir. Como vagou uma casa lá em baixo, a Associação de Moradores votou para que a casa fosse entregue à Tininha. Mas isso é uma história que eu vou contar mais à frente. Aqui era a açãozinha taxista e em baixo a fatinha dos germanos. O Sr. Aurélio vive aqui desde há 75 anos. E lembra-se de aqui existirem barracas de boleta, daquelas de panela, da altura do São João. Olha o foguete a estourar, a lembrar que estamos no São João. Olha o pauzinho a namorar, a lembrar o bater do coração. São João, a noite é tua, Dança comigo. vem para a rua, ouvir cantar, vem dançar, feliz contente, na marcha da gente que é popular. São João, a noite é tua, vem para a rua. E num domingo havia baile na rua. E o Sr. Aurélio veio aqui namorar. A Mirinha estava à janela e ele estava cá fora. E ele diz-lhe assim: olha, queres ver uma coisa? Queres ver eu a fazer um truque? Estás a ver aquele gajo ali? Queres ver ele olhar para trás? Então, concentrou-se, magnetismo, olhava-lhe para a nuca. E não é que o gajo ficava assim meio coisa e olhava para trás. E ela diz: como é que conseguiste fazer isso? E ele: aprendi na tropa. Ficou impressionada. Feliz contente, na marcha da gente que é popular. São João, a noite é tua, vem para a rua, para a alegração. Sejas velho. E aqui chegamos a um outro marco fulcral da história deste bairro. A fossa. Ai, muito obrigado. Era aqui que as mulheres vinham despejar os dejetos de suas casas. Esta fossa albergava, portanto, os dejetos de mais de 1000 pessoas. Mas isto não era nada assim. Isto já foi depois do 25 de Abril. Construíram aqui esta casinha e tinham um balcão também e uma grade. Mas o problema é que fizeram uma grade com uns buracos muito pequenos. Eles despejavam os dejetos e aquilo ficava tudo em cima. E os moradores disseram que aquilo não tinha jeito nenhum. Então o Sr. Aurélio foi com o Sr. David Testas, o Presidente da Associação, à Câmara Municipal. Eles chegaram lá e disseram: olha, aquilo da fossa não tem jeito nenhum. E eles responderam: opa, vocês arranjem uma colherzinha de pau e vão lá e eles concluem: e lá há coisas impressionantes. Ah, e também há a famosa história de Valdemar, que fez com que um polícia caísse na fossa. Mas isso eu agora não tenho tempo para contar. A nossa visita guiada inicia-se precisamente no 771, da Rua do Bom Jardim. E nós trabalhámos ao longo destes meses para conhecer os moradores, conhecer a Associação de Moradores ainda do período do Sal, que habitam as casas aqui, daquilo que foi feito nesse período, mais os moradores que restam ainda um pouco nesta zona de ruínas, que são dois, uma família e depois uma mulher que vive sozinha.
E a nossa visita basicamente interpõe várias camadas. A camada do antes do 25 de Abril, do Estado Novo, de como é que as pessoas viviam aqui nestas casas, das ilhas, uma certa nostalgia também que há em relação a esse tempo, porque havia coisas muito boas nessa relação de proximidade entre as pessoas, de entreajuda, de solidariedade. Pois é aqui que em agosto de 74, o arquiteto Alexandre Alves Costa faz uma espécie de conferência de imprensa incitando os moradores a pedirem uma brigada sal para construir o seu bairro. Há uma fotografia que comprova esse momento. Existem vários exemplares para ser mais fácil a vossa consulta. E aqui fazemos um salto no tempo, para a madrugada inicial em que tudo mudou e que tornou possível que o arquiteto Alexandre Alves Costa estivesse aqui nesse dia, que iria mudar a vida dos moradores do bairro do Leal, que não era Leal, era o 771 da Rua do Bom Jardim. Gândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. No dia 25 de abril de 1974, um golpe cuidadosamente preparado por jovens oficiais das Forças Armadas derrubou numa só noite o regime ditatorial fascista que tinha imperado em Portugal durante 48 anos. Nessa noite, o Sr. Aníbal saiu para trabalhar como fazia habitualmente num armazém de bananas. Saiu de casa às 3 da manhã. E quando chegou ali à Praça da República, ia na carrinha do patrão, vê muitos militares. E diz para ele próprio: é esta hora? E foi à vida dele carregar fruta para o armazém. Até que mais tarde lhe venham dizer que houve uma revolução. E ele diz: por isso é que eu vi aqueles militares todos armados pela Boa Vista abaixo. O Sr. Aurélio também se lembra de qualquer coisa, porque ele trabalhava numa garagem ali no Marquês, uma garagem de automóveis, e normalmente os carros vinham só num sentido. Mas nesse dia ele foi lá fora e viu os carros militares a subirem em contramão e disse: alto, passa-se aqui qualquer coisa. O bairro tem uma história de solidariedade para com o 25 de Abril, através do papel fundamental das mulheres. Havia soldados de piquete a um posto de eletricidade e elas organizaram-se para lhes levar pão e café. Elas dizem: tinha que ser, estávamos com a revolução. Depois tem uma segunda parte que é depois do 25 de Abril, quando surge aqui o arquiteto Alexandre Alves Costa para incitar os moradores a pedirem uma brigada sal, portanto informando-os de que existe este despacho, que eles podem constituir como associação e que podem requerer esta brigada para fazer então aqui uma reabilitação no bairro e uma construção de novas casas. A nossa visita é uma visita sobre a memória, não é sobre a história, porque embora os factos históricos de certa forma mapeiem a nossa visita, ela é sobretudo sobre aquilo que estes moradores se lembram. E o Museu Sal inaugura oficialmente dia 11 de janeiro de 2015 e será a primeira visita guiada. Com vários complementos, temos documentos que mostramos, tudo isso. E sinto que é uma memória que é preciso preservar e que por isso o nosso museu tem um papel importante. Todos bem organizados, partiremos à conquista, esmagaremos para sempre a opressão. Podemos entrar, arquiteto? Podemos entrar, faça favor. Com licença. Casas sim, barracas não. As casas são do povo, abaixo exploração. Trabalhar, sem dinheiro, sem pecado, foi para as barracas morar. Ali no sapateiro era na rua do
Já estão a ser entregues. Claro que é muito triste para aqueles que não conseguiram ter uma casa neste bairro, mas é preciso que se diga que a direção lutou até ao fim, estoicamente, mesmo que a maioria deles não conseguisse ter uma casa neste bairro. Mas vamos descer um bocadinho, vamos sentar-nos ali. Para a plateia. Vamos sentar-nos aqui, que é mais ou menos onde antigamente as pessoas se sentavam à noite a conversar e a falar sobre feitiços e bruxedos. E podem servir, podem pegar num copo, vamos fazer um brinde às casas, portanto se quiserem brindar connosco podem pegar num copo. Está encostado à tua porta. Chega-me a ser um copo. Se não é, Gabriel. E podem sentar-se, podem aproveitar para descansar um bocadinho, se quiserem. Eu queria ter um copo, que era para poder também brindar. Muito obrigado. Então vamos fazer um brinde às casas. Ninguém se quer sentar ao meu lado, eu não mordo, mas... Aqui onde estamos exatamente existiu em tempos um cipreste. E foi por isso que este local se chamou a Ilha do Cipreste. O Sr. Aurélio nasceu aqui. E conta-se que foi o avô dele que cortou o cipreste quando este já estava muito doente e cheio de bicho. Mais tarde, a ilha foi demolida e este espaço transformou-se numa lixeira. Mais tarde ainda, queriam construir aqui um parque de estacionamento, mas os moradores opuseram-se e lutaram e manifestaram-se. Foi graças a essa luta que estamos aqui hoje todos, em frente à casa do Sr. Aníbal, o atual presidente da Associação de Moradores do bairro do Leal. Dia 5 de maio de 78. Vamos prosseguir com a Assembleia, que é... Então, a Assembleia passou-se na Escola da Fontinha e o primeiro ponto era informação e o segundo ponto era discussão e aprovação das 12 casas do Cipreste. Ora bem, foi uma discussão dura. Só havia 16 casas para entregar e tinham sido feitos relatórios, casa por casa, do estado de cada habitação e do agregado familiar de cada habitação, de forma a estabelecerem-se critérios justos para a atribuição das casas. Mas mesmo assim, havia sempre gente descontente e não era possível satisfazer toda a gente. O Sr. Renato Pereira, o sócio 223, foi um dos que contestou. E o Sr. Armando Alves apresentou a seguinte moção, que foi transcrita na ata. Eu, morador da casa 73, apresento esta proposta para que vejam o meu problema da habitação comparado com o da casa número 13, em que me encontro nas circunstâncias em que muitos conhecem, que tenho uma filha de 12 anos a dormir na mesma cama em que a minha mulher é doente dos pulmões e eu tenho de dormir com os pés de fora da cama devido à doença que tenho, visto ter a minha filha a dormir comigo. A minha sogra de 74 anos dorme num mini sofá em que não pode abri-lo. Juntamente, na mesma sala, aos pés, dorme um homem de 46 anos, numa cama de abrir e fechar, aos pés da mãe. Mais tarde, porque estas propostas não passaram na votação, o Sr. Renato contestou o facto de não ter direito a uma casa, chegando mesmo a insultar os membros da direção de gatunos, vigaristas, desonestos. Depois a Assembleia acalmou-se e procedeu-se a nova votação. A direção teve 42 votos e a proposta do morador teve 43. E assim, por um voto, entregou-se a casa ao morador que a reivindicou. E é este exemplo de verdadeiro poder popular que tanto admirou o Presidente da Câmara, o Aureliano Veloso, e que ainda hoje enche de orgulho a Associação de Moradores do bairro do Leal. Na altura, chamavam-se a associação, aos membros da direção, os 7 Magníficos. Mas vamos continuar a nossa viagem agora junto do edifício das 16 casas. Aqui é a casa do Salomão, que foi quem entregou a partida à Dininha, a calceira. Aqui é o Nuno,
que é filho da Adelina, que entretanto esta casa pagou e ele já passou para aqui. Como estão a ver, estas casas têm uma configuração muito apertadinha para nós, mas eles adoravam isto e queriam isto. Ah! Então é hoje. Vamos lá ver. Eu ando aqui há vários meses. Apesar do museu só ter sido inaugurado em janeiro, o trabalho já é longo. E a dona Adelina há muito tempo que não está para contar como é que conheceu o seu marido, porque ele não é de cá. Ele é de cá, ele não é daqui, é de Sinfãs do Douro. Sim, e já nos pode dizer hoje como é que o conheceu? Então, não posso, conheci-o no jardim da Boa Vista. Ai, foi? Pois, e nós começámos a contatar um com o outro, depois foi o encontro, através do encontro foi depois o namoro, ao fim de 3 anos foi casamento. Pronto, depois foi os filhos. Ah, é? Quantos filhos? 3. 3. E agora um vive ali. Sim, sim. E agora vai ter um neto. Já tenho um com 2 anos e vou ter outro. Vamos ver se é menino, se é menina. Ah, muito bem, então felicidades. Obrigada, muito obrigada. Neste largo foi onde foram assinadas as escrituras e entregues as chaves das casas. O Sr. Aurélio imaginava que esta peça poderia começar assim. Está a chover! Vai-se molhar a canalha! Vamos abrigar! Ó Virinha! Vamos assaltar a casa.